Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Compartilhar textos, vídeos, fotos no Facebook. Dizer o que se passa com 140 caracteres do Twitter. Visitar blogs, sites, portais. Ações que cada vez mais fazem parte do nosso cotidiano. Afinal, navegar é preciso na era da cibercultura. Uma era marcada pela forte presença das mídias digitais em nossas vidas, que a cada instante transforma a nossa relação com o mundo de várias formas. Influencia, inclusive, os modos de ensinar e de aprender. Nessa semana, o Salto para o Futuro faz um mergulho na cibercultura e pergunta: o que muda na educação? Confira o que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. Dos cursos por correspondência às aulas multimídias, conheça os marcos da evolução tecnológica e o que mudou na forma de se pensar a educação à distância. O ensino à distância no Brasil hoje. O que diz a legislação sobre essa modalidade de ensino? E o salto vai à Bahia para conhecer uma rede de intercâmbio que tem como objetivo aproximar a cultura digital da sala de aula. No terceiro bloco, nossa entrevistada é a professora Edmeia Santos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A cibercultura é a cultura contemporânea que conecta várias redes via mediação do digital. E isso não fica só no ciberespaço, né? Mas afeta totalmente a cidade e todos os equipamentos culturais, inclusive a escola e a universidade. Começa agora o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Educação à distância, uma modalidade que nos últimos anos tem crescido no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Educação à Distância, de 2000 a 2008, os cursos de ensino não presenciais registraram um crescimento de 45.000% no número de alunos. Ainda segundo a pesquisa, a tendência de crescimento se manteve em 2009, com um acréscimo de mais de 300 mil alunos inscritos em cursos de educação à distância em todo o país. Números impulsionados, claro, pelo desenvolvimento das mídias digitais e da internet. Tecnologias que ajudam a vencer as barreiras do espaço e do tempo. Esta assistência técnica existe há pouco mais de 6 meses, mas a clientela já é fixa. E foi por meio de um curso à distância que o seu proprietário decidiu se especializar no que mais gostava: eletrônica. Um anúncio em um gibi fez Maxson Matos ver a chance de se profissionalizar. Incentivado pelo tio, ele concluiu um curso à distância por correspondência. E eu estava ainda naquela do meu futuro, né? Foi quando eu resolvi, nesse período, trabalhar, larguei os estudos para ficar trabalhando e fazendo esse curso de eletrônica por correspondência, né? E depois, sim, quando eu concluí esse curso, que eu voltei a estudar, você já tendo a noção da eletrônica, ficou mais fácil fazer os outros cursos, né? De estudante a proprietário de uma assistência técnica, Maxson diz que enfrentou dificuldades, mas as barreiras não o impediram de querer seguir em frente. Mudou muita coisa, né? Para eu chegar até agora, até aqui, muitas coisas aconteceram, muitas, né? Óbvio que tem momentos que assim você volta a pensar se é isso mesmo, né? Porque já vai chegando tecnologia, aí você se depara com certas dificuldades, né? Então você não pode parar um tempo, né? E agora eu estou não só me dedicando à parte técnica, agora a loja é minha, então eu tenho que administrar também ela por completo, né? Não só consertando os aparelhos. Para o escritor Júlio Emílio Braz, a tecnologia foi a solução. Autor premiado de publicações voltadas para crianças e jovens e roteirista de televisão, Júlio Emílio tem uma rotina dividida entre família, trabalho e viagens. Por isso, optou por uma graduação online. E o que mais pesou nessa escolha foi o tempo. Porque eu sempre brinquei, porque antes eu tinha o interesse e a faculdade, mas não tinha o dinheiro para pagar a faculdade. Agora eu tenho dinheiro para pagar a faculdade, mas não tenho tempo, né? O primeiro semestre para mim é até tranquilo, não viajo muito, mas no segundo semestre eu quase não fico em casa, porque indo para a escola, para feira de livros e tudo mais, então esse curso veio preencher adequadamente. O escritor quer realizar um sonho antigo, a graduação em História.
A dedicação é intensa. Do laptop ele se conecta com professores e alunos e compartilha dúvidas, experiências e resultados. Mas lembra que, por ser um curso à distância, a rotina de estudos requer alguns cuidados. Olha, quando você faz um curso à distância, é questão de você criar uma disciplina, né? Porque, na verdade, você se torna um autodidata, né? Você é o seu professor em última análise. Você pode ficar em casa, depois fazer as provinhas que vêm, as ADs que eles chamam, que são as avaliações à distância, enganar os professores, mas você não se engana. A flexibilidade é legal. Claro que a flexibilidade impõe uma certa responsabilidade. Não tem ninguém te vigiando, então o seu vigia, né, o cara que vai controlar você é você mesmo. Né? Até é legal, você cria uma rotina. E eu sou literalmente apaixonado por história. E educação é um negócio que a gente leva a vida inteira. Sabe que eu já estou pensando no doutorado, mestrado, essas coisas todas, porque eu acho que é gostoso. Né? Educação à distância, uma modalidade de ensino que é mais antiga do que a gente imagina e tem histórias bem curiosas. Uma delas é que no ano de 1728, nos Estados Unidos, um professor de taquigrafia se ofereceu para ensinar esse tipo de escrita rápida aos moradores da cidade de Boston. As lições, claro, chegavam semanalmente à casa dos alunos por correio. Dessa experiência vivida no século XVIII até os dias de hoje, a demanda por formação nas mais diversas áreas só aumentou, principalmente nas últimas décadas. E é essa história que vamos conhecer melhor agora, na Linha do Tempo. Foi por meio de cartas que a história da educação à distância começou a ser escrita. Em meados do século XIX, já existiam cursos por correspondência na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, essa prática surgiu algumas décadas mais tarde. A primeira geração da educação à distância no Brasil foram os cursos por correspondência, né? Nós temos com institutos como o Instituto Monitor, em São Paulo, né? Que tem, acho que desde os anos 40, anos 50, tem uma tradição e que é interessante, né? Porque quando a gente pensa nas novas tecnologias, né? Em tudo que houve de progresso de tecnologia, mas é muito interessante porque a carta, né? O curso por correspondência ainda hoje, né? Tem milhares de alunos no Brasil. A experiência deu origem a uma nova modalidade de educação à distância. Entrava em cena um veículo de comunicação que passou a fazer parte do cotidiano de milhares de brasileiros a partir da segunda década do século XX, o rádio. Na década de 70, o rádio teve um papel muito importante, né? Eu acho que vocês sabem bem da Fundação Roquete Pinto, né? Dos projetos que o MEC desenvolveu, né? E eu fui, né, professora, que naquela época se chamava produtora, que hoje às vezes se chama de conteudista, né, de aulas de ciências para o primeiro grau, dentro do Instituto de Radiodifusão Educativa. Temos a lembrança do projeto Minerva, né, que era uma alfabetização feita através do rádio. Então aí já entrou uma outra mídia, né, que o rádio, né, com a força que o rádio tem nas cidades do interior e com a força que o rádio sempre teve no Brasil. Esse é um projeto que nasce com o Roquete Pinto, né? Uma coisa também que é um marco na educação à distância. E muita gente se alfabetizou, muita gente aprendeu a ler, muita gente estudou através do projeto Minerva. Depois do rádio, é a vez de um outro veículo de comunicação de massa integrar o conjunto de tecnologias disponíveis para a educação à distância. E a televisão também foi usada e aí começam os telecursos, né? Então, aí já é mais ou menos na década de 70, né, um pouquinho mais para frente, né, quando começam as primeiras experiências com TV, e os telecursos até hoje ainda existem, né, são muito utilizados. E um marco também, do ponto de vista tecnológico, que a gente pode falar, depois do impresso, do rádio e da TV, foi o advento da internet. As novas mídias e a expansão da educação à distância trouxeram a necessidade de reconhecimento legal dessa modalidade. Eu acho assim que um grande marco foi a Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional, que é de 1996, né? Ela tem um artigo 80, que é considerado como se fosse uma certidão de nascimento da educação à distância no Brasil, né? Porque ela equipara a educação à distância à educação presencial. No início do século XXI, outra iniciativa gera impactos no projeto brasileiro de educação à distância.
o surgimento da Universidade Aberta do Brasil. A proposta era promover a criação de um Sistema Nacional de Educação Superior à distância. Eu acho que a UAB ela é um marco, eu acho que dá entrada da educação pública, né, do poder público entrando nessa área, e o que é muito importante, né, ela coloca um padrão de qualidade. Hoje o único estado brasileiro que não tem uma universidade oferecendo curso à distância, universidade pública, é o estado do Acre. Mas todos os outros estão participando da UAB. E esse é o grande programa público brasileiro de educação à distância. Rádio, televisão, web 2.0. Em uma época marcada pela convergência de tecnologias, o que esperar do futuro da educação à distância? Eu acho que o futuro não dispensa o lugar da escola, do professor, talvez como bússola desse navegar na internet, né? Para que o aluno não se perca nesse labirinto aberto que é a internet, né? E naufrague no excesso de informação, coisa que a gente não imaginava, né? Mas que hoje se coloca. A gente acaba de ver um pouco da trajetória da educação à distância e pode afirmar que aqui no Brasil, essa modalidade de ensino está em processo de expansão. No final de 2008, por exemplo, o país já contava com mais de 2.600.000 alunos em cursos à distância. Ainda segundo os dados do censo EAD.br, a grande maioria desses alunos, cerca de 80%, estão na região sudeste. Ou seja, um dos desafios para esses cursos é ter uma maior adesão em outras regiões do Brasil. No contexto, o diretor do Instituto de Educação Superior de Brasília, João Vianney, fala desse e de outros desafios para a educação à distância. Temos dois principais desafios. Um desafio é cultural, é fazer com que a sociedade acredite mais na educação à distância. E o outro desafio é metodológico, é comigo, com as pessoas que trabalham com educação à distância, com os professores da área, que é criar novas formas de ensinar e aprender, abrindo caminhos para o futuro. Qual a imagem da educação à distância na sociedade? A sociedade ainda enxerga a educação à distância como uma formação de segunda linha, como se não precisasse fazer prova, como se não fosse exigente. Então nós temos que trabalhar a sociedade com os resultados já alcançados para mostrar que é possível fazer sim e fazer melhor, que você pode formar pela educação à distância um profissional tão mais competente como o da educação presencial. Alguns países, Canadá, por exemplo, as empresas já preferem contratar um profissional formado na educação à distância, porque ele tem mais autonomia, ele tem mais engajamento. Na Alemanha foi feita uma pesquisa, depois de 30 anos de formados, os alunos que fizeram engenharia à distância ocupam posições superiores na hierarquia das empresas do que os seus colegas que fizeram o mesmo curso no ensino presencial. E no Brasil também, a gente tem concursos, alunos aprovados em primeiro lugar toda hora pela educação à distância. Quais os desafios dos profissionais da educação à distância? Então, o nosso desafio hoje é abrir as nossas cabeças para tentar construir novas formas de ensinar e aprender, conferindo flexibilidade, inclusão e autonomia para o aluno dentro do percurso de aprendizagem. E a metodologia da educação à distância é, por excelência, esse pacto de autonomia, né? Eu te dou um processo estruturado, conteúdos, vídeos, textos, livros, professores, os seus colegas, a interatividade, mas você tem que responder pela sua dedicação. É você que tem que reservar o seu tempo de estudo. É você que tem que me dizer a sua dúvida, para que eu possa te ajudar a alcançar o objetivo de aprendizagem. Então, essa pedagogia com uma maior autonomia para o aluno, ela ainda é um desafio no Brasil. Mesmo na educação à distância, nós ainda somos muito cuidadores do aluno, se a gente for comparar com outros países. E ele pode avançar mais.
E se você tem alguma pergunta ou comentário sobre a série desta semana, não perca tempo. O Salto para o Futuro tem um canal direto com você. Escreva para salto@mec.gov.br e participe. A gente lembra você que sexta-feira é dia de debate com os nossos convidados e eles estarão aqui no estúdio para conversar com a gente sobre educação à distância na era da cibercultura. Então, anote o telefone para participar ao vivo do debate. 0800 282 6757. E não saia daí, depois do intervalo tem muito mais. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, que hoje discute a educação à distância antes e depois da cibercultura. Com a utilização cada vez maior das tecnologias digitais em rede, a legislação brasileira vem aproximando a educação presencial e a educação à distância, que antes eram vistas como formas distintas de ensinar e de aprender. No Panorama, vamos saber mais sobre os impactos da educação à distância no Brasil do século XXI e o que prevê a legislação sobre essa modalidade de ensino no país. Acompanhe. Regulamentação, palavra-chave quando se quer entender a expansão da educação à distância no Brasil. As primeiras legislações, logo depois da LDB, elas de alguma forma, elas incentivaram o crescimento da educação à distância no Brasil. E por isso a educação à distância cresceu muito rapidamente e cresceu numa progressão geométrica. De acordo com a legislação brasileira, para que uma instituição de ensino superior possa oferecer um curso à distância, é necessário ter um corpo docente especializado, tecnologia adequada, espaços para a realização das avaliações, além de materiais didáticos especialmente produzidos para os cursos. Hoje no Brasil é possível você fazer qualquer curso de graduação à distância. Desde que você esteja credenciado no MEC para trabalhar com educação à distância e que você tenha a autorização para o funcionamento do curso. As áreas de medicina, psicologia, direito e odontologia, além do MEC autorizar, necessitam também da autorização dos seus conselhos. O Conselho Regional de Medicina, por exemplo, a OAB. Hoje no Brasil, a educação à distância, ela atende no ensino superior, principalmente a formação de professores. Se eu pegar para você aqui os 10 maiores cursos por educação à distância no Brasil hoje, o primeiro lugar é pedagogia, com 286 mil alunos. Segundo lugar, administração, 220 e poucos mil alunos. Terceiro lugar é letras, depois vem contábeis, depois vem história, vem geografia, basicamente formação de professores. Exceto administração e contábeis, os 6 primeiros cursos são licenciaturas, formação de professores. João Vianney trabalha como consultor em educação à distância. Segundo ele, essa modalidade de ensino conquistou um novo público. Em lugar nenhum do mundo, o aluno da educação à distância é o mesmo aluno da educação presencial. Ele é mais velho no mundo inteiro, ele já é um profissional do mercado, ele já trabalha, ele já é mais casado do que o aluno da educação presencial, ele tem mais filhos do que o aluno da educação presencial e ele, na média, ele tem uma renda menor. O crescimento da EAD foi todo centrado nas instituições privadas, até a entrada da Universidade Aberta do Brasil, onde o governo, então, incentivou que todas as instituições públicas se interligassem numa rede e passassem a trabalhar com graduação à distância. Crescimento que está diretamente relacionado à credibilidade que a educação à distância vem conquistando no Brasil. O último censo realizado mostrou que nós saímos no ano de 99 ou 2000
de 49 mil alunos, aproximadamente 49 e pouquinho, né? Quase 50 mil, para quase 900 mil alunos no ano de 2009. Esses são os dados oficiais do INEP. Hoje, em termos legais, um diploma da educação à distância tem o mesmo valor do que um diploma da educação presencial. Eles são iguais, nem aparece escrito no diploma. Ah, eu sou administrador presencial. Eu sou administrador à distância? Não, isso não existe. O diploma é o mesmo para ambos os alunos. Então, o status é o mesmo. E se a legislação define as fronteiras entre educação presencial e educação à distância, é nas universidades que a implementação dos cursos se apresenta como um desafio. Nos centros de pesquisa e nas faculdades de educação, o tema vem sendo tratado como uma das grandes alternativas para países como o Brasil, de grande extensão territorial e ainda marcado por desigualdades no acesso à educação, onde as tecnologias digitais se popularizam. O salto foi ouvir 2 pesquisadores de universidades federais e saber o que eles pensam sobre a relação entre educação à distância e cibercultura. Confira. Quando se fala em cibercultura, pode-se até pensar que se trata de uma ideia para um filme de ficção científica. Afinal, o prefixo ciber, do inglês cyber, é muito associado ao universo retratado em diversos longas do gênero. Muitos especialistas afirmam que a influência cibercultural está mais presente no nosso cotidiano do que podemos imaginar. O salto para o futuro foi conversar com pesquisadores do tema para entender melhor como essa cultura altera o dia a dia de todos nós. O que é cibercultura? É essa ambiência cultural sustentada pelas tecnologias digitais, não as analógicas, né? Enfim, essa ambiência cultural marcada decisivamente pelas tecnologias digitais, isso vai definir o campo da cibercultura. Então, sabemos hoje de toda uma mudança de hábito, de comportamento, de escritura, de fala, de postura, de articulações, de relações, de comunicação. Todo esse contexto a gente define aí como ambiente cibercultural. A cibercultura, ela é essa configuração sociocultural, política, econômica, comunicacional, que emerge a partir da década de 70 do século passado, com a relação entre as novas tecnologias, a informática e as telecomunicações. É um momento na história da humanidade em que nós podemos produzir informação livremente, certo? Distribuir informação livremente e criar formatos de distribuição também independentes. Com a revolução digital, passamos a conviver e a tentar nos adaptar ao mundo que está em constante mudança. Passamos, por exemplo, de consumidores a produtores e distribuidores de informação. O que parece só um detalhe fez uma grande diferença na maneira de nos relacionarmos dentro e fora dos ambientes virtuais. Uma das características principais da cultura digital é esse momento em que, né, quer dizer, o consumidor de informação se torna produtor, né? Ao mesmo tempo, hoje, né, quer dizer, com uma rede como a internet, você tem uma produção enorme, né, de informação, né, de conhecimento, né, que pode ser compartilhado, que pode ser produzido de forma muito barata e pode ser compartilhado, né, através das redes sociais, através dos sites, através mesmo de redes como o Facebook, né, através de ferramentas como o Twitter. A novidade é uma nova conjunção de produção, consumo e distribuição da informação em mobilidade. Então, com o telefone celular, eu posso rapidamente filmar um acidente que esteja acontecendo aqui na rua e rapidamente disseminar isso para a minha rede. Junto com as novidades, a cultura digital trouxe também muitos desafios. Toda a produção da internet hoje reconfigura, por exemplo, a indústria cultural. Nós estamos vendo problemas com a indústria do copyright, da música, do filme, dos livros. Então, não significa o fim dessas mídias, mas significa uma reconfiguração a partir da possibilidade de produção livre e em mobilidade de conteúdo e a sua distribuição também. E é nesse ambiente cibercultural de intensa produção, troca e interatividade que a educação à distância passou a se desenvolver ainda mais.
Então, a relação entre a educação à distância e a cibercultura é direta, porque sem essas tecnologias, a gente até tinha antes, né? Estudar por correspondência, isso também era estudo à distância, né? Mas essas tecnologias permitem um contato direto com os professores, permite que você possa criar fóruns temáticos, que você acesse bibliotecas mundiais. Então, a relação é direta e nós temos que, com inteligência, utilizar essa potência. Na era da cibercultura, quais as fronteiras para o conhecimento? Para os alunos e professores de uma escola do interior da Bahia, os limites vêm sendo ultrapassados com a ajuda das tecnologias. É por meio da internet que as ideias e as produções culturais da Escola Municipal José Francisco Nunes, que fica na vila de Itapicuru, podem ser compartilhadas com internautas em qualquer parte do mundo. Itapicuru fica na Chapada Diamantina e pertence ao município de Irecê, distante 478 quilômetros de Salvador. A repórter Lara Carvalho esteve lá e mostra agora como funciona a rede de intercâmbio de produção educativa, a RIP, que conta com a participação de alunos e professores da escola. É hora do In Loco. Itapicuru era povoado. Quando ele começou a se desenvolver, né, o comércio, a educação, a economia local, ele passou, e de acordo também com a quantidade de habitantes, passou a ser vila. E vila é maior do que povoado, né? Um passo para ser cidade. Há 2 anos, um projeto trouxe a cultura digital para dentro da Escola Municipal José Francisco Nunes, aqui no Sertão Baiano. É o que a gente vai conhecer agora. O que é o projeto RIP, Rede de Intercâmbio de Produção Educativa? O projeto RIP é um trabalho que foi desenvolvido pela UFBA, né, pela Universidade Federal da Bahia, através do grupo de pesquisa da FACED, né, que é a Faculdade de Educação. O projeto ele tem como intuito criar uma rede na internet, né, em que os alunos criarão vídeos e esses vídeos serão postados nessa rede e que serão assistidos por quem tiver acesso à internet. A gente tenta, sempre que trabalhar algum assunto, trazer a presença dessas tecnologias de forma que o aluno tenha uma autonomia. A gente pode ter mais tempo assim para mexer assim em computadores, assim, ter os recursos tecnológicos. Aí eu acho bem interessante. A gente está aprendendo cada vez mais novas coisas para passar. A gente ir aprendendo coisas no computadores e etc. E esses vídeos serão usados na sala de aula, por eles mesmos, para que outros colegas assistam, né? E aí a questão da rede, né? Então o RIP veio dar uma cara nova, veio oportunizar que o professor saísse da sua sala de aula e viesse a buscar outras tecnologias, um fazer diferente. Muitos professores tinham até medo de chegar na frente de um computador, e hoje não. Hoje muitos fazem seus planejamentos, né? Usam os programas, né, de redator de texto, de planilha, e em algumas atividades que a gente desenvolve, usa até outros recursos do audiovisual, dos slides, né? Inclusive até alunos já estão usando, fazendo apresentações de aula com slides. A gente tendo os recursos, os alunos têm mais vontade de estudar, tem mais vontade de ir para a escola, sabendo que vai ter uma aula boa. Percebe-se uma maior dedicação deles, uma vontade maior de estar na escola, porque eles passaram a criar as produções deles e as produções estão sendo valorizadas. O que a gente poderia fazer antes era deixar elas simplesmente expostas em murais. E hoje é Itapicuru no mundo e o mundo em Itapicuru, né? Através das produções dos meninos, nos blogs, nos e-mails, no Moodle, a rádio web. Isso foi muito bom para a escola. E a nossa visita a Irecê não para por aí não. No programa de quarta-feira, o 3º da série, vamos mostrar o projeto Tabuleiros Digitais, que também acontece na cidade. Você não pode perder. E agora vamos ao intervalo, mas é rapidinho. No 3º bloco tem muito mais. Nosso bate-papo de hoje é com a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Edmeia Santos,
Salto para o Futuro volta já. Não dá para pensar a sociedade contemporânea sem as tecnologias digitais, sem os seus usos e os fenômenos que emergem dessa tecnologia. O Salto para o Futuro está de volta e nesse terceiro bloco tem entrevista. Hoje a nossa conversa é com a professora Edmeia Santos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Edmeia é líder do grupo de pesquisa Docência e Cibercultura, criado na própria UERJ e atualmente pesquisa cibercultura na era das redes sociais e da mobilidade. Uma era em que cada clique pode ser a chave para um novo aprendizado. Veja na entrevista. Edmeia, prazer recebê-la no Salto para o Futuro de hoje. Vamos começar essa nossa conversa falando exatamente de cibercultura. Edmeia, esse é um conceito que tem sido muito discutido e talvez até mesmo por conta disso possui muitos significados. É possível, em que medida, definir cibercultura? Bem, vamos começar conceituando cibercultura, não é? Porque em tempos contemporâneos a gente deve evitar definir as coisas. Mas cibercultura, em poucas palavras, é a cultura contemporânea, né, mediada pelas tecnologias digitais em rede. Na verdade, muitos dizem que as tecnologias são as protagonistas, mas na verdade há um híbrido entre todo o desenvolvimento científico, o próprio uso das tecnologias e seu desenvolvimento e os usos, né, que os praticantes, que os sujeitos culturais fazem dessas tecnologias. Então, em poucas palavras, é a cultura contemporânea, estruturada, mediada por tecnologias digitais em rede. Bom, como você acaba de pontuar aí, um equívoco muito comum na interpretação desse conceito de cibercultura, a ideia de que as tecnologias são aí as grandes protagonistas dessa cibercultura. Queria que você falasse um pouquinho disso, Edmeia. O equívoco está em colocar a tecnologia na centralidade, né? Mas não há cibercultura, não há cultura contemporânea sem as tecnologias digitais em rede, né? As tecnologias digitais em rede, elas estão na base dos processos produtivos, não só no modo de produção, mas nos modos de conhecer, né? E a gente deve entender que a apropriação dessas tecnologias, seus usos, são, na verdade, o que a gente poderia chamar de protagonismo, né? Então, na relação com essa mediação pedagógica, né, inclusive tem uma teoria bastante discutida no meio acadêmico, que é a teoria do ator-rede, né? Não podemos nem protagonizar os seres humanos, porque senão a gente cai naquela coisa humanista, né? E também não protagonizar a tecnologia em si, até porque elas são artefatos culturais produzidos pelo próprio homem, né? Então a relação é híbrida, os sujeitos se constituem produzindo e se constitui produzindo e por essas tecnologias. Então não dá para trazer na centralidade sem considerar o humano, a cultura e a sociedade mais ampla. Então o grande forte é exatamente essa relação. É essa entre relação. Os sujeitos e essas diferentes tecnologias digitais. Exatamente. Então o que contribui, pensando nesse tempo ao qual você acaba de se referir, o que contribui para que estejamos todos inseridos nessa cibercultura? Bom, uma vez, né, que as tecnologias digitais em rede estão na base da sociedade, elas formam a infraestrutura, elas estruturam os processos de aprender, de ensinar, de pensar, de conhecer, de produzir, não dá para pensar a sociedade contemporânea sem as tecnologias digitais, sem os seus usos e os fenômenos que emergem dessa tecnologia, né? É muito mais, né, quando o assunto é educação, não é uma questão de usar porque está na moda, porque está na sociedade, né, porque vem para a escola, né, porque a escola agora tem laboratório de informática, tem computadores móveis. As tecnologias digitais estão na base da sociedade, né, formam a infraestrutura. Bom, agora a gente vai falar da relação entre cibercultura e educação, como você acabou de apontar na última resposta. Quando se fala de tecnologia hoje em dia, Edmeia, a gente está falando de uma velocidade muito grande de transformação. Novos recursos, novos aparelhos, novos artefatos que são criados e chegam ao nosso cotidiano com uma velocidade impressionante. Como é que você analisa a relação entre essas mudanças tecnológicas e as transformações nos currículos? Bem, a grande diferença, né, dessas tecnologias digitais em rede
principalmente as tecnologias digitais que conectam, né, a cidade com o ciberespaço, é que essas tecnologias elas não só estruturam, como eu falei anteriormente, a base material, mas como também toda a base simbólica e de linguagem da sociedade, né? Então as mesmas tecnologias que estruturam processos de aprendizagem, porque a tecnologia digital ela não só produz, como ela difunde informação em rede. E ao interagir com essas informações em rede, com outros seres humanos, os sujeitos transformam essas informações em conhecimentos, que uma vez materializados digitalmente, viram novas fontes de informações para outros sujeitos. Então as mesmas tecnologias que estão na base, né, dos processos produtivos e de conhecimento, também produzem subjetividades. Né? Então o grande barato, vamos dizer assim, né, de pensar o digital em rede para a educação é que a educação ela está muito mais próxima da cena cultural e do universo cultural, de onde estão e atuam os praticantes, né, os sujeitos de uma forma geral, que fazem uso dessas tecnologias para além dos espaços formais de aprendizagem. Então, quem pode dizer hoje que não aprende ao interagir com a internet, né? Com todas as redes sociais, com todas as comunidades de aprendizagem, não só de forma autodidata, né? Interagindo e fazendo seus próprios percursos de navegação e de interatividade, mas também com o outro, uma vez que a gente se aproxima, né, desses tantos outros que estão no ciberespaço, por identificações da nossa própria subjetividade. Bom, ainda pensando nessa relação entre cibercultura e educação, a cibercultura traz novos desafios, novas demandas para quem está pensando o currículo nas escolas? Totalmente, né? Principalmente porque o entendimento sobre a noção de currículo para muitos educadores, para muitas escolas e até para muitos gestores, é que o currículo é aquele conjunto de conteúdos que precisam ser ensinados, né? É toda aquela listagem de conteúdos pré-estabelecidos que vem, né, dos ministérios, das secretarias, aquela noção que centra currículo na escola, como se a escola e a universidade fossem os únicos lugares, né, os únicos espaços de ensinar e de aprender, né? Mas se a gente entende currículo como essa construção cultural, social, produzida na escola, pela escola, mas em comunicação com outras redes educativas, até porque conhecimento não é aquilo que a gente adquire, né, ouvindo ou simplesmente consumindo signos, mas é algo que é tecido com o outro em rede. A cibercultura traz em potência, né, um entendimento diferente sobre o currículo. Não é? Porque a cibercultura não é o movimento cultural que fica apenas no ciberespaço, a partir do que os sujeitos culturais produzem com a mediação das tecnologias em rede. Mas a cibercultura é a cultura contemporânea que conecta várias redes via mediação do digital. E isso não fica só no ciberespaço, né? Mas afeta totalmente a cidade e todos os equipamentos culturais, inclusive a escola e a universidade. Bom, o título do programa de hoje é EAD antes e depois da cibercultura. E eu te pergunto, Edmeia, houve de fato grandes mudanças nas formas de se pensar e de se fazer educação à distância? Completamente, né? Principalmente porque a educação à distância, né, em poucas palavras, é uma modalidade educacional, né, onde os sujeitos da comunicação e da aprendizagem não estão no mesmo espaço, né, e nem sempre no mesmo tempo, né, construindo o conhecimento, né, nessa relação espaço-temporal. Para que aconteça a educação efetivamente é necessário a mediação, e a mediação de tecnologias, porque o conteúdo, né, e as situações de aprendizagem são mediadas por tecnologias. E nas clássicas práticas de educação à distância, essa mediação era feita por mídias de massa. Né? Mídias que separam o polo da emissão dos polos, né, diversos da recepção. Uma vez que a gente tem tecnologias que não fazem mais essa dicotomia entre emissão e recepção, são tecnologias, inclusive, que nos ajudam a pensar ou a ressignificar essa noção de distância, né? Porque com a internet, as redes sociais, os ambientes virtuais de aprendizagem, as tecnologias de videoconferência e tantas outras tecnologias em rede, estar geograficamente disperso não é estar distante, né? Então isso muda completamente essa noção de currículo e de prática pedagógica na educação à distância. Por conta disso,
alguns pesquisadores, inclusive você, utilizam o termo educação online em vez daquela ideia de educação à distância. É isso? A noção de educação online, que eu já venho desenvolvendo há 10 anos, ela é inspirada nas práticas culturais, comunicacionais e, por que não falar, pedagógicas da cibercultura, né? Então, as pessoas envolvidas com a cibercultura, elas se encontram, elas buscam redes, elas formam grupos, elas acessam a informação, mapeiam a informação e produzem, né, outros saberes, articulando várias mídias. Não só individualmente, mas com o outro via essa mediação. Então, uma vez que eu estou geograficamente dispersa, mas que eu posso me comunicar com o outro via rede, né, via ambientes virtuais, softwares de redes sociais, eu acho que não é tão interessante mais falar de distância, né, porque estar geograficamente disperso não é estar distante. O que muda para o professor, então, quando a gente fala de educação online, quando a gente fala dessas novas demandas trazidas pela cibercultura? Na educação à distância convencional, mediada pelos meios de massa, a exemplo dos impressos, dos próprios audiovisuais, a autoria do professor está concentrada na autoria do material didático, né? Então, muitas vezes o professor ele produz o desenho didático de uma situação de aprendizagem, ele produz o conteúdo, né? E é esse conteúdo que vai fazer a mediação entre o saber científico, a instituição e o aluno que está lá na outra ponta recebendo, interagindo com isso tudo, né? E a lógica de comunicação estava centrada no autoestudo. Com a internet, com a cibercultura, a gente não só lança a mão do autoestudo, mas sobretudo da aprendizagem colaborativa em rede, né? E isso muda tudo. Então o professor, além de produzir esse conteúdo, articulando mídias, fazendo convergência, ele tem um papel fundamental, que é o papel de fazer a mediação dessa comunidade de aprendizagem, garantindo a densidade dos conteúdos, fazendo novas provocações, arquitetando novos percursos de interatividade. Então, o papel do professor, ele efetivamente é um papel de mediador de todo esse processo de ensinar e de aprender. Bom, Edmeia, agora a gente vai encerrar essa nossa conversa nessa tarde agradável. Como eu disse na abertura, a gente veio até a UERJ e você coordena aqui na UERJ o GPDoc, que é o Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura. Queria que você nos contasse então como é a atuação do GPDoc e de que forma essa pesquisa, a atuação nesse grupo, tem contribuído para a busca de novos sentidos para a educação online. Todas as palavras têm políticas de sentido, né? Então, docência e cibercultura, por que docência? Porque a gente entende, né, como Paulo Freire, que não existe docência sem discência. Então, a gente está contemplando o ato de ensinar e de aprender como docência, né, considerando que a gente ensina e aprende muito, né, com os sujeitos de informação, e ao formar a gente também se forma. E cibercultura porque é exatamente o nosso tempo, né? É a cena cultural do nosso tempo, que tem nos apresentado outras possibilidades de ensinar, de aprender, para além da formalidade legitimada pela modernidade, né? Para além dessas aprendizagens construídas na escola e na universidade. Até porque escola e universidade também já não são mais os mesmos diante, né, dessa cena cultural mediada por tantas redes. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele se preocupa em investigar, né, esses fenômenos da cibercultura, como as pessoas interagem, produzindo conhecimento e efetivamente cultura, né, e como que a gente pode se inspirar nessas práticas de autoria e de rede para repensar, né, e ressignificar esse currículo escolar e da própria universidade. Então, nosso grupo se preocupa especificamente com a formação de professores. Então, a gente tem investido bastante na formação de professores e se inspirado exatamente nesse movimento da cidade, do ciberespaço, para instituir, quiçá, né, outras práticas pedagógicas. Tá ótimo, Edmeia. Olha, um prazer. Ai, obrigada. Obrigado pela entrevista. E o GPDoc, se você se interessou, o GPDoc tem um site. Qual é o site, Edmeia? docenciaonline.pro, de professor.br. Esse site, ele é mais que um site, é um ambiente virtual de aprendizagem, aberto, porque qualquer internauta pode espiar, né? Pode reutilizar, inclusive, os conteúdos, se inspirar nas situações de aprendizagem. Nesse site a gente tem nossos projetos de pesquisa, as produções
ações de todo o grupo e as nossas práticas online, na graduação presencial, na graduação à distância e também na pós-graduação, onde desenvolvemos junto à linha de pesquisa redes educativas, cotidianos e processos culturais, aqui no PROPED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, pesquisas que procuram articular educação e essa cena cultural do nosso tempo. Então, tá aí a dica, anotem e acessem o site. Obrigada, Edmeia, mais uma vez. Obrigada a vocês, estamos à disposição. Durante a entrevista, a professora Edmeia Santos explicou o significado do termo cibercultura. E é sobre cibercultura a pergunta do Mosaico hoje. Afinal, que mudanças a cibercultura provoca na educação? Veja o que nossos entrevistados responderam. Eu acho que o que muda basicamente é uma potencialidade, uma possibilidade muito mais forte da interatividade, né? Da relação do aluno da educação à distância com seus professores, com seus tutores, né? E o cuidado, né? Porque também o acesso à informação é muito maior e aí, sobretudo, esse desafio, né? De como fazer dessa quantidade quase infinita de informação, fazer que isso seja uma produção de conhecimento. O que muda com a cibercultura na educação é algo, né, enorme, né? É uma mudança enorme, porque muda com a cibercultura o tempo, muda o espaço, muda a forma de trabalho, mudam as tecnologias, mudam as relações de mediação e mudam, inclusive, as formas como o sujeito constrói a sua autonomia de autor de sua própria aprendizagem. O que muda é que os polos vão para o espaço. O que quer dizer isso? Hoje, muita atividade da EAD ainda está baseada em momentos presenciais. Com a cybercultura, você tem hoje os conteúdos na internet, os professores na internet, os colegas na internet, as simulações na internet, conteúdos complementares na internet. Então a vida fica mais virtualizada, já está virtualizada, as novas gerações já vivem isso. Então a educação à distância ela vai literalmente para o espaço e se flexibiliza ao limite. E ela contamina a educação presencial. Isso é que vai acontecer. Bom, o que muda com a cibercultura na educação à distância é justamente, eu acho que a distância, a possibilidade de trazer, né, de aproximar a educação do cotidiano do estudante, do cotidiano de todos nós. E entender que a sociedade é a sociedade toda que forma, a sociedade que é formativa. E o professor, ele é um desses elementos dessa educação e da formação. Ou seja, é justamente acabar a distância, diminuir a distância e se apropriar tecnologicamente, né, dessas ferramentas para pensar esse novo ambiente formativo. Chega ao fim o primeiro programa da série Cibercultura, o que muda na educação. Mas o assunto não para por aí não. Vamos saber quais os destaques do Salto para o Futuro de amanhã. Qual o papel do professor na educação à distância? E como se forma um docente online? A docência online destaque em um curso de formação no Rio de Janeiro. E é destaque também em Salvador, num núcleo de tecnologia educacional. Tecnologia e participação. Acompanhe uma atividade na Escola Aristides de Souza Oliveira, na capital baiana. E veja também um bate-papo com a professora Maria Tereza Freitas, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vi por aí que estava uma grande coisa a ser pesquisada, que era essa nova leitura escrita que estava se constituindo através da internet. E a edição de hoje do Salto para o Futuro fica por aqui. A gente se vê amanhã. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.